Então, vamos dar início aqui no capítulo 3. Disse o imperador Amarelo: desde os tempos antigos, considera-se que a existência do homem dependa do intercâmbio da variação das energias do Yin e do Yang. Por isso, a vida humana se baseia no Yin e no Yang. Todas as coisas sobre a Terra e no espaço se comunicam com as energias Yin e Yang. O ser humano é um pequeno universo, já que o corpo humano tem tudo que o universo tem. No universo, há 9 estágios. E o homem tem 9 orifícios. Há 5 tons musicais. No universo, o homem tem 5 órgãos sólidos responsáveis pelo armazenamento das atividades mentais. Há 12 períodos solares no universo. E o homem tem 12 canais. As energias Yin e Yang do ser humano correspondem às energias Yin e Yang do universo, e as energias Yin e Yang de todas as coisas, incluindo o homem, se comunicam com as do universo. A sobrevivência de um homem depende das energias Yin e Yang e depende dos 5 elementos, o que costuma chamar de a vida depende dos 5. Os 5 elementos na Terra correspondem aos 3 Yin e aos 3 Yang, aos que se chama as energias energias que dependem dos 3. Se alguém violar os princípios de preservação da saúde, com frequência, esta estará lesionada pelos fatores perversos e a doença será contraída. Por isso, as energias Yin e Yang são o fundamento da vida. No livro aqui em inglês, ele traz diferente, e eu quero tentar ler para vocês, tá? Minha tradução não é ótima, mas eu quero deixar da melhor forma que eu puder aqui para vocês. Ele fala assim, Juan disse, o Imperador Amarelo disse, desde tempos antigos é reconhecido que existe uma relação íntima entre a atividade e a vida do ser humano e do ambiente natural. A raiz de toda a vida é o Yin e o Yang. Isso inclui tudo no universo, com o céu acima e a terra abaixo, com as 4 direções e os 9 continentes. No ser humano, no corpo humano, existem 9 orifícios, dos ouvidos, olhos, nariz, boca, ânus e uretra. Né? 2 ouvidos, 2 olhos, 2 narinas, a boca, o ânus e a uretra. Os 5 órgãos sólidos, 5 órgãos Yang, do rim, fígado, coração, baço e pulmão. E as 12 juntas dos ossos, joelhos, e as 12 juntas, perdão, joelhos, quadril, cotovelos, ombros, tornozelo e punho, que estão conectadas com o Qi do universo. O Yin e a transformação, perdão, o Yin e o Yang do universo transformam-se nos 5 elementos da Terra, conhecidos como as 5 fases de elemento que consistem em madeira, fogo, terra, metal e água. As 5 fases de elementos correspondem também aos 3 Yin e aos 3 Yang do universo. Existem 6 influências atmosféricas que governam os padrões de tempo e refletem-se nas mudanças ou na ecologia planetária. Se as pessoas violam ou rompem com essa ordem natural, as forças patogênicas irão ter oportunidade para causar danos ao corpo. O Qi-Yang do corpo é como o Sol. Se o Sol perde o seu brilho ou o efeito luminoso,
todas as coisas na Terra se tornam inativas. O Sol é o terminal Yang, ou ultimate Yang, né? É o supremo do Yang. Se a energia do céu, do Sol, Yang Qi, surrounds Earth, ela acompanha a Terra, ela engloba a Terra. Correspondentemente, no corpo humano, isso significa que o Qi Yang circula por volta do centro, ou core, né? Ou núcleo. E tem a função de proteger o corpo. Ou seja, ele traz também essa mesma observação, de que tem 9 estágios ou 9 continentes, 9 palácios, que é a fala mais comum. E o homem tem as 9 aberturas da mente, lembrando e aumentando para vocês, caso não saiba, a uretra, o urinar, o ânus, o defecar, também são relações de portas da mente. Então, temos as 7 portas da mente superiores, 2 ouvidos, 2 narinas, 2 olhos e a boca, e 2 abaixo, ânus e uretra. E todas essas 9 são formas de comunicação do Shen com o exterior. Também tem 5 tons musicais no universo. Ao mesmo tempo, o homem tem 5 vísceras, 5 órgãos plenos. Som no universo e Yang no universo gera o Yin supremo dentro do corpo, a matéria fundamental, aqueles que absorvem e mantêm a essência dentro do corpo. Além disso, os 12 períodos solares, ou 12 meses do ano, e as 12 juntas do corpo, né? As 12 articulações. 3 acima, 3 abaixo. 3, 6, né? São 3 em cada membro superior, 3 em cada membro inferior, 12 ao todo. Cada uma delas correspondente a um mês. Tá? Então, isso tem relação, gente. O Imperador Amarelo relaciona o homem com o universo. Portanto, cada mês tem a sua influência em uma parte do corpo, cada nota musical, cada som. E aí, no caso, cada planeta. Esse som que ele fala da natureza é a influência de cada um dos 5 planetas. Fora os 5 planetas, temos o Sol e a Lua, mais 2 planetas que são chamados sombra, tá? Que são os nodos lunares, que têm influência sobre a mente. Mas isso ele não coordena, ele não traz no Imperador Amarelo. Ele traz só a influência dos 7. 5 planetas, mais Sol e Lua. Tá? Mas o Sol e a Lua formam o Yin e o Yang, total, geral. Já os 5 planetas, cada um influencia um órgão em específico, e a gente vai ver isso lá para frente. O importante é que a sobrevivência depende das energias Yin e Yang, ou seja, Sol e Lua, que vão fortalecer os 5 órgãos sólidos, ou os 5 elementos. E esses 5 elementos são fortalecidos pelos 6 tipos de energia. 3 Yang, 3 Yin. Legal? E aí ele diz, né, continuando. E aí ele fala, né, por isso as energias Yin e Yang são o fundamento da vida. Se alguém violar os princípios de preservação da saúde com frequência, esta estará lesionada pelos fatores perversos e a doença será contraída. Ou seja, se eu não adequo a minha vida à influência do céu, eu vou perverter a influência do Qi, que vai ser absorvido pelo meu corpo. Portanto, ao invés de nutrir, vou deturpar, vou gerar doença. E aí, continuando. Quando a energia humana entra em contato com o universo, o temperamento humano estará vívido e refrescante, numa circunstância de calma, onde não há vento forte
e tempestade. Com a circunstância da calma, pode-se manter o espírito quieto e claro como o céu azul, livre das perturbações do excesso de alegria ou de raiva violenta. Nesse momento, sua energia corpórea será substancial e não será ferida, mesmo que for atacada por fatores perversos. Isso se deve à sua habilidade em se adaptar à sequência e às variações das 4 estações, em preservar sua saúde em bom estado. Então ele disse, né, aqui no livro em inglês, o Yang circunda a Terra, fortalece a Terra por fora. Do mesmo jeito no corpo, o Yang protege por fora. Yang, Shen, corpo, Yin, substância, essência. Portanto, se o Yang supremo, a mente, está controlada, está balanceada, o Yang deturpado pode vir, que não vai interferir. Por quê? A minha mente está controlada. Se minha mente está controlada, o Yang protege por fora. Portanto, não vou ter ataque de perversos, não vou me incomodar com as intempéries. Por quê? Vou me adaptar à forma do clima, né? Vou viver de acordo com a saúde. Portanto, assim como um sábio pode conservar sua essência vital e energia em relação à energia Yang do céu, também pode conectar sua energia com a divindade celeste. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas corre na direção oposta. Sempre que assaltada por fatores perversos, seus 9 orifícios ficam internamente obstruídos e seus músculos se contraem doentes numa estagnação externa, tornando-se dispersa até sua energia defensiva. Isso se deve à sua incapacidade de adaptação à sequência e variações das 4 estações. Então, sintetizou isso um pouco o que eu falei, né? O sábio conserva a energia vital e a energia em relação ao Yang do céu, porque ele está conectado à divindade. Ou seja, em termos, Deus está mandando tempestade? É tempestade, amém. Está mandando frio? É frio. Está mandando calor? É calor. Por quê? Porque é o céu quem governa a estação. E eu não tenho que me opor a isso. Ai, está quente demais. Ai, está frio demais. Está chovendo demais. Está seco demais. É assim, ponto. Portanto, se adapte à estação, se adapte ao clima. Por quê? Se você não se adapta ao clima, os orifícios internos estarão tampados. Quais são os 9 orifícios? Comentei, a comunicação do Shen com o exterior. Se o meu Yang vai vai em oposição para fora, ele fica bloqueado por dentro. Se ele fica bloqueado por dentro, o que entra é patológico. Porque o meu Yang está deturpado. Lembra? Na natureza, os iguais se atraem. Se o meu Yang interno está deturpado, está tampado o meu orifício da mente, aquilo que vou absorver da natureza é Yang deturpado. Portanto, patógenos adentro. E aí ele comenta, os 9 orifícios ficam obstruídos. E aí o que acontece? Musculatura se contrai numa estagnação externa. Ou seja, o interno, o puro, o espírito fica bloqueado, o externo se revela, se rebela, contrai patógenos. Eu não consigo fundamentar a minha substância. Substância do quê? Tecidos. Lembra? O interno, órgãos plenos, formam o externo, formam os tecidos. Se o tique está vindo absorver e nutrir o meu interno, portanto, o meu órgão é deturpado, aquilo que vai em consequência para os tecidos também é deturpado e, portanto,
vai se rebelar, vai acontecer uma má formação, uma doença, uma má expressão desses tecidos.